Pessoal, vamos então entender esse testa-pivoteamento, o que está rolando nele, né? Como que está funcionando esse esquema? Como que ele consegue, né, jogar as notas de um lado para o outro, né? A gente não está ordenando, a gente está particionando, a gente está quebrando no nosso pivô, então a gente está separando isso daí. São essas as ações que a gente está realizando. Vamos entender então aqui. Primeiro eu vou desenhar o nosso array, então nosso array de notas, ele vai ser composto por 4.7, depois o 2.1, depois o 7.3, depois o 5.1, depois o 9.2, depois o 8.9, depois o 4.8, depois o 10.0 e por último o Vini, que é o 6.7, que esse cara daqui, ele é o nosso pivô. Então vou só para lembrar, né, colocar aqui as posições que a gente está visualizando. Vou colocar esse cara entre parênteses aqui, porque ele literalmente é o nosso pivô. Então, só para sabermos, ele é o nosso pivô. Tá lá quem é o cara. É ele que é o nosso ponto de análise. E aí a gente vai começar a executar o nosso algoritmo. O nosso algoritmo, ele vai passar algumas informações importantes aí e a gente vai ver o que vai rolar. O que a gente vai passar de informação aqui? Então, a informação que a gente vai passar, além do array, vai ser posição 0 e o tamanho dele, que no caso é 9. Beleza, né? Então, estamos passando aí o nosso array e 0 e 9. Legal, ele vai chamar o nosso quebra no pivô com essas informações. Então, o nosso quebra no pivô, que aí depois a gente vai melhorar esse nome também, ele vai ter início igual a 0 e término igual a 9. Tá aí. A gente vai iniciar no 0 e terminar no 9. E aí a gente vai fazer alguns cálculos, né? Menores encontrados igual a 0, término menos 1, então a gente vai ter aqui, término menos 1 vai ser 8 menos 1, que vai ser, perdão, 9 menos 1, né? 9 menos 1, que é o término menos 1, que vai ser 8. Então, a nossa posição do pivô é 8. E isso daí é verdade, ó lá, nossa posição do pivô é 8, tá certinho então. Então agora começa a chamar as nossas resoluções. Aqui a gente vai ter então que eu vou pegar e vou atribuir a nota na posição 8. Notas na posição 8, que é justamente o meu pivô, que é o 6.7. Que é esse cara daqui. Então a gente vai estar recebendo ali o 6.7, né? Acho que fica melhor assim, que é o 6.7. Então é esse o valor que a gente vai receber em pivô. Ele vai estar lá a nota que vale 6.7. Legal, aí a gente começa o nosso analisando. Nosso analisando, ele vai ser um laço que ele vai começar esse cara aqui valendo em 0, ele vai ser 0 menor que 8. Tá aí. Então a gente vai de 0 a 8, a gente não vai até o final do array. Menor que 8 indica que ele vai até a posição 7, que é menor que um valor inteiro. Legal, a gente vai pegar nesse primeiro momento, a gente vai pegar a nota na posição 0. Então aqui a gente vai pegar a nota que tiver na posição 0. A nota que está na posição 0, segundo o nosso array, é o 4.7. Então aqui a gente vai receber o 4.7. Pegamos esse valor daí. Vai ter a comparação das duas notas. Então a gente vai fazer a comparação. E ele vai testar se a nota 4.7, se ela é menor que a nota que está no pivô, que é a 6.7.
Se for menor, ela tem que ir para a esquerda. É isso daí que a gente está falando aqui. Vai para a esquerda. Então, se for menor, vai para a esquerda do pivô. Vai para o lado da esquerda do pivô, né? Então, a gente vai colocar ela lá do lado da esquerda. A gente vai colocar ela na primeira posição. E o que a gente vai passar aqui em troca, né? Na troca, além do array todo que a gente vai passar, a gente tem que passar qual posição que a gente está analisando. Qual que é a primeira posição que a gente está analisando? É 0, né? A gente está na primeira posição, isso aqui está 0. Só que, quantos são os menores encontrados até agora? Por enquanto é 0. Opa, 0 e 0. Então ele está trocando a posição 0 com a posição 0? Sim, é isso que ele está fazendo. Ele está trocando aqui a posição 0 com a posição 0. Então, ele está literalmente colocando o menor na primeira posição. O primeiro, ele achou o menor e ele colocou o menor na primeira posição que eu tenho. Joia, perfeito. E ele vem aqui e muda esse cara agora, ele passa de 0, ele vai passar a valer 1. Mudou. Legal. Aí ele vai voltar e vai incrementar. Agora esse cara daqui não vale mais 0, ele vale 1. 1 ainda é menor e ele vai fazer. Ele vai pegar aqui, qual que é a nota na posição 1? Nota na posição 1. Vamos ver quem que é a nota na posição 1. É o 2.1. E ele pegou e colocou aqui, ó, 2.1. E ele testou. 2.1 é menor que 6.7? Sim, é menor. Se é menor, eu tenho que fazer o quê? Troca. Então, ele vai trocar essa posição que eu estou analisando com a posição menores encontrados. Ele vai pegar e colocar o 2.1 na posição 1. Colocou o 2.1 na posição 1. E aí, o que aconteceu? Esse cara aqui estava valendo 1, agora ele vai ser incrementado, vai passar a valer 2. E aí ele volta e incrementa o analisando em mais 1. O analisando passa a valer 2. Passou a valer 2, ele vai vir aqui e vai pegar a posição 2 do nosso array. A posição 2 do nosso array é o 7.3. Então, esse cara agora... Opa, aqui para baixo. É o 7.3. Então, quando é 7.3, ele vai vir aqui e vai colocar 7.3 é menor que 6.7? Não, não é. Ele vai voltar no laço, vai incrementar esse cara. Esse cara de 2 passou a valer 3. Legal. Então, vamos pegar agora a nota na posição 3. A nota na posição 3. Beleza. Pegamos a nota na posição 3. Nota na posição 3 é 5.1. Então, aqui recebeu... Opa, aqui recebeu 5.1. Pegou 5.1. Perfeito, pegou o 5.1. Joia, já pegou o 5.1, ele vai testar agora se o 5.1 é menor que 6.7. É menor que 6.7. A posição atual que eu estou analisando é a posição 3. É a posição que eu estou analisando, é a posição que o 5.1 está. Então, o 5.1 está na posição 3. E ele tem quantos encontrados até agora? Menores encontrados, menores que o pivô, né? Quantos menores do que o pivô foram encontrados? 2. Então, ele encontrou 2. Ele vai trocar a posição 3 com a posição 2. Então, o nosso array, nesse exato momento, ele vai fazer o seguinte, ele vai sofrer essa mudança aqui. Ele pegou o 7.3, 7.3, e trocou com... Opa, vem para cá, para cá, para cá. Isso, trocou com o 5.1. Ele trocou os dois de lugar, só isso. Ele pegou e trocou os dois de lugar. É menor, vai para lá. 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 É menor, eu troco esses dois. É menor, eu troco. É menor, eu troco. É menor, eu troco. E ele vai trocando. Só que ele vai colocando na posição justa, porque ele vai contando quantos menores que tem. Conforme ele acha o menor, ele coloca na primeira posição. Achou outro menor? Na segunda posição. Outro menor? Na terceira posição. Outro menor? Na quarta posição. Ele não está ordenando. Ele está simplesmente colocando para a esquerda os menores e com isso daí ele está deixando os maiores para a direita. É isso daí o processo de particionamento, de divisão, né, que a gente está fazendo. A gente está quebrando isso aí no nosso pivô. O nosso pivô ele vai estar aqui nessa posição depois, na 9.2 é onde que vai ficar. Mas por enquanto ele não chegou ali. Então vamos ver o que acontece.
Ele fez essa troca daqui. Beleza. Ele incrementou, então, estava valendo 2, a quantidade de menores, passou a valer 3. Então, ele já encontrou 3 valores menores. E ele voltou no laço e incrementou. E agora esse cara aqui é o 4. E ele vai vir e vai testar a posição 4 do array. Então, vai pegar a posição 4. Na posição 4 do nosso array, a gente tem o 9.2. Então, vamos pegar aqui 9.2. 9.2 é menor que 6.7? Não, não é. Ele vai voltar no nosso laço, vai incrementar mais uma vez. Esse cara passa a valer 5. Vai vir aqui e pegar a posição 5. Quem está na posição 5 do nosso array? Na posição 5 do nosso array, temos o 8.9. Então, esse cara passa a valer 8.9. E ele vai comparar. O 8.9 é menor que o 6.7? Não, não é menor. Beleza, ele não faz nada, volta no nosso laço e incrementa. Esse cara aqui passa a valer 6. Incrementou mais uma vez. Vai pegar o elemento que está na posição 6. O elemento que está na posição 6 é o 4.8. Legal, ele pegou aqui, então, 4.8. 4.8. E vai testar. O 4.8 é menor que o 6.7? Sim, é menor. Se é menor, então ele vai pegar a posição que ele está analisando, que é a posição 6, tá lá, e ele vai trocar com o menores encontrado, que está valendo 3. Ele já encontrou 3 menores. Então ele vai pegar a posição 6 e trocar com a posição 3. Então ele vai pegar aqui, vamos copiar esse cara. Ele vai pegar o que está na posição 6 e vai colocar na posição 3. E o que está na posição 3, ele coloca na posição 6. Ele trocou esses dois de lugar. Beleza, trocou esses dois. E ele vai continuar. Fez a nossa troca, então ele estava valendo 3, passou a valer 4. Ele já encontrou 4. Vai voltar no nosso laço. Vai incrementar para 7. Passou a valer 7. 7 é menor que 8? É, beleza. Ele vai vir aqui pegar na posição 7. Quem está na posição 7 do nosso array? O 10. Então, ele vai vir e vai pegar aqui o 10, ó. Pegou o 10. O 10 agora vai ser comparado para ver se ele é menor que o 6.7. 10 não é menor que 6.7. Não é, ele vai passar e vai incrementar. Esse cara passa a valer 8. Passou a valer 8, o que aconteceu? Ele estourou esse laço. Esse laço daqui não vai ser mais executado. E aí ele vai cair aqui nessa troca. E essa troca vai trocar a posição do pivô. Vamos lembrar a posição do pivô? Vamos lá em cima. Quanto que é a posição do pivô? 8. Então ele vai fazer a troca aqui. Cadê? Onde que eu estou? Troca do 8 com menores encontrados. Menores encontrados está valendo 4. Então, está aqui, ó, 4. Ele vai fazer essa troca. Então, vai trocar a posição 8 com a posição 4. Então, ele vai vir e vai fazer essa troca. A posição 8 vai ser trocado com a posição 4. A posição 8 está valendo 6.7, então é esse valor daqui. Ela vai vir e vai ser colocada na posição 4. E a posição 4 vai ser colocado na posição 8. Fez essa troca. Se a gente olhar para a esquerda nós só temos valores menores que 6.7. Se olharmos para a direita do nosso pivô, nós temos agora, então, que são somente os maiores que o pivô. Então, nesse movimento aqui, o nosso pivô ficou aqui, ó. Esse daqui é o nosso pivô. Então, o nosso pivô, ele está nessa posição e para antes dele, nós temos aqui para o lado da esquerda, né? Então, para o lado da esquerda, então, até aqui, desse ponto, né? Aqui, a gente tem até aqui, e daqui
nós temos esse lado, e aqui a gente tem, então, que é o lado da esquerda, né? Os menores. E aqui eu tenho os maiores que o pivô. E ele separou. Simplesmente isso daí. Ele separou esse conjunto de dados. Isso daí é interessante. Essa técnica se chama particionamento. A gente está particionando o nosso array através de um pivô em dois estados, aonde de um lado ficam os menores e do outro ficam os maiores. É isso que a gente fez. Ficaram os menores de um lado e os maiores do outro. Simples desse jeito. Obviamente eu sei que o código não é tão simples, mas a ideia é simples. Eu elejo um pivô. O fato da eleição do pivô a gente conversa daqui a pouco, a gente vai analisar isso daí mais a fundo. Mas eu escolho um pivô. Eu coloco ele na última posição. Então eu coloquei ele, pode ser na primeira, pode ser na última. Eu escolho a última porque para mim é mais fácil chegar até o término -1. Eu acho mais tranquilo do que começar na posição 1 do array. Minha lógica funciona melhor assim. Então eu coloco ele no final do array. Coloquei ele no final do array, eu começo a comparar. Todo mundo que for menor que ele, eu vou jogando para o início do array. É menor? Cai na primeira posição. É menor? Já tem um, então não posso jogar sobre ele. Tem que jogar na segunda posição. É menor? Já tenho 2, joga na terceira. É menor? Já tenho 2, já tenho 3, joga na quarta. Já tem 5, joga na sexta posição. Por isso eu tenho que saber quantos menores eu tenho, por isso eu estou contando a quantidade de menores. E a gente faz esse particionamento, essa divisão. Se a gente executar o nosso código, a gente vai ver que isso acontece. A gente ficou com os valores que são menores e com os valores que são maiores. Tá lá, a gente vê execução passo a passo do nosso código e ele vai mudando de valores e a gente separa isso daí. Então, para a esquerda, a gente fica com os menores, ou para cima do nosso pivô, os menores, para baixo, a gente fica com os maiores, se a gente estiver olhando verticalmente, ou na esquerda, os menores, na direita, os maiores, e o nosso pivô a gente escolheu propositalmente um pivô que ficasse no centro para dar essa impressão bonitinha aí. Mas não, né, a gente poderia não escolher dessa forma, né? A gente poderia ter escolhido, por exemplo, o 10 como pivô colocado na última, aí todo mundo ficaria menor que o 10, mas o 10 estaria na última e todo mundo estaria menor que o 10. Isso aqui ficou interessante. Eu gostei dessa ideia. Ele fez essa separação. Então, a partir do meu pivô, menores para a esquerda, maiores para a direita, está separado. Legal. Mas parece que tem algumas coisas que a gente pode fazer, né? E se, né, a gente pensasse no que a gente já trabalhou no Merge Sort, né? Utilizar a técnica do DC, do dividir para conquistar. Se eu vi que eu coloco um pivô e aí eu vou dividindo, eu divido, né, quebro, né, no meio, e aí eu crio um particionamento entre os maiores e os menores, e se eu fizer isso de novo, né? Se eu aplicasse isso aí de novo, vamos ver se eu aplicasse isso aqui de novo, o que teria de interessante? Se eu aplicasse essa técnica novamente aqui, eu poderia, por exemplo, pegar o 4.8, estou dando um exemplo, pegar aqui o 4.8, e aí ele colocaria os menores que o 4.8 e os maiores, aí ficaria 4721 4851. E se eu dividisse de novo? E se eu começasse a fazer por parzinhos, né? Eu fizesse esse parzinho, depois eu fizesse esse parzinho, depois eu faço isso daqui. A gente já viu essa técnica, né? A gente está dividindo para conquistar. Então vamos fazer um teste, né? Vai que eu estou pensando numa possibilidade interessante. Se eu quiser utilizar isso para ordenar, vamos tentar utilizar isso aqui para ordenar. Então, eu vou chamar esse cara daqui pelo testa ordena pivoteamento, né? Ou pivoteamento. Acho que fica legal. Vamos chamar assim. Vou salvar como, para deixar isso aqui como uma versão, né? Testa
ordena com pivoteamento. Ordena com pivoteamento, olha lá. Com a técnica do pivô aí que a gente viu. Vamos dar um salvar como. Quer dizer, então, que eu poderia chamar esse cara daqui, né? Eu pego, descubro cadê o meu pivô, eu tô achando ele, né? Eu posso fazer isso daqui. Quebra no pivô e coloco. Quebra no pivô, eu posso chamar isso daqui várias e várias e várias e várias vezes. Vamos testar. A gente fez uma vez a execução, então, aqui do quebra no pivô. Esse quebra no pivô, eu vou mudar o nome dele para ficar o nome da ação correta, né? Que o ato de quebrar no pivô, de colocar no pivô à esquerda dele os menores, na esquerda e na direita dele os maiores, se chama particionamento. Então, eu vou trocar o nome dele só para ficar o nome correto, né? Particionamento. Então, é a técnica de particionamento. Só isso daí que eu mudei. O nome dele é particionamento agora. Tá aí, eu acho que fica mais entendível, né? Então, a gente está usando a técnica do particionamento. Só vou corrigir aqui os espaços, né? Para ficar aonde estavam lá as nossas marcações. E se eu chamar esse cara novamente, né? Bom, eu poderia pensar assim, o meu pivô vai me devolver uma posição. Beleza. Vou chamar assim, ó. Beleza, eu já sei que ele vai ter uma nova posição. Int nova posição. Então é a nova posição. Então o pivô ele foi para essa posição inicial daqui. Agora ele vai para uma nova posição. Então ele vai para uma nova posição. E ele vai particionar o nosso array. E aí ele vai particionar. Então eu tenho duas metades, né? Eu tenho o lado da esquerda e tenho o lado da direita. Então ele vai do 0 até a minha nova posição. Então, nova posição. Vou colocar aqui nova posição esquerda, que é o pivô do lado da esquerda, e vamos colocar aqui nova posição para a direita, que é o pivô do lado da direita. Direita. Tá lá. E a gente particiona. Só que eu não posso ser do 0, tem que ser da posição que está a nova posição do pivô até o final, que é o notas.length. Tá lá, até o final. Só que essa posição, ela já está correta. A nova posição do pivô, eu tenho certeza, essa daí, o elemento está na posição correta. Então eu não vou mexer com ela, eu vou pular ela. Então vou colocar aqui, ó, mais um. Estou pulando essa posição. Então, como eu sei que essa posição está correta, eu estou passando por ela. Porque eu tenho certeza que quando eu acho a posição, coloco o pivô na posição correta, eu elejo o pivô e eu vou lá e eu particiono, o pivô vai para a posição correta. Vamos ver o que acontece, né? Então, a gente vai ter aí uma impressão para esse lado. Eu vou imprimir esse cara daqui e eu vou imprimir esse cara daqui. Então, a gente vai ter essas impressões. E aí a gente vai ver essas informações. Pivô da esquerda, pivô da direita. Está na posição esquerda e posição direita. Corrigir o nome, né? Escrever direito. Direita. Tá aí certinho. A gente colocou os dois na posição correta. Só que além disso, eu acho que seria interessante eu ver o que está acontecendo. Eu vou executar assim primeiro. Foi. A gente tem um erro no testa pivoteamento porque eu não troquei o nome. Agora é testa ordena pivoteamento. Tá lá?
atualizado, beleza, nome atualizado, show de bola. Vamos executar. Pá, ele fez aqui as informações que eu queria, ó. O pivô estava na posição 4, pivô está na posição 2, pivô está na posição 7. Beleza? A gente descobriu isso aí. O pivô está na posição 4, o pivô está na posição 7. Aqui ele está falando as trocas. Eu vou comentar essa linha da troca porque eu acho que no momento não é interessante a gente ver as trocas. Eu não quero ver as trocas agora. Então eu vou só comentar ela lá embaixo. Só para a gente não ver isso daqui acontecer nesse momento. Então, nesse momento, não quero ver esse verbose aqui na tela. Eu quero só que aconteça as trocas. Isso, olha lá. Ele achou um pivô na posição 4, depois na posição 2, na posição 7. Vamos ver o que está acontecendo com esses pivôs aí e quem que são eles, né? Como assim? Então vamos fazer o seguinte, a cada uma eu vou mandar imprimir notas novamente. Então eu vou imprimir notas no começo, eu vou imprimir notas quando eu achar o primeiro, quando eu achar o segundo pivô e depois aqui com esse pivô também que foi achado, né? Então eu peguei essas duas metades, a gente chegou nisso daqui, então eu vou achar um pivô para esse trecho, depois eu achar o pivô desse trecho daqui, a gente vai executar. Vamos ver o que vai acontecer com esses caras daqui, que eu acho que é bem interessante da gente visualizar. Então, vou executar, ó, compilando, executando. Agora ficaram várias saídas. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, primeira coisa, o que aconteceu? Ele chegou e encontrou o pivô aqui. O pivô está na posição 6.7. Esse cara ele chamou de pivô. Então, o 6.7 é o nosso pivô. O 6.7, ele foi parar na posição 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Ele tem que estar no lugar desse cara aqui. Só que antes dele vão estar todos os menores e depois vão estar todos os maiores. Então, a gente vai ver que ficaram todos os menores, 4 elementos menores, vai ter o nosso 6.7, da última passou para lá, e todos maiores. A gente viu que não está ordenado, mas já funcionou. Agora, a gente pegou essa metade daqui, porque o pivô, que é esse carinha daqui, ele está na posição correta. Então, isso aqui está na posição correta. Esse carinha daqui foi ordenado. E como que a gente ordenou? Ali, esse cara aqui foi para a posição 2. Então, 0, 1, 0, 1, 2, o 4.8. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Vou dar aqui só um Enter para a gente visualizar. Aí agora a gente vai estar trabalhando nessa parte. A gente vai estar pegando somente essa parte aqui do array. Então a gente vai trabalhar, só tirar esses espaços finais, isso. A gente vai trabalhar com essas partes do array. Então o nosso array de notas está aqui. E aí, qual que é o nosso novo pivô? A gente pegou e disse assim, a gente vai pegar a última posição. O que a gente fez aqui? A gente chamou notas até a nova posição do pivô. O pivô, ele não está na posição 4, isso aqui não é a posição 4. É a posição 4 do meu array, né? Então, isso aqui é a posição 4. Se é a posição 4, então eu vou pegar de 0 até 4. Então, de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3. O 4 está aqui. Então, vai chegar até essa posição. Isso daqui é interessante, porque a gente já pegou um trechinho novamente do nosso array. Ou seja, a gente não está vendo a parte de lá. Eu vou dar um tab aqui só para a gente separar bem. Então, ó, a gente está lidando com essa parte do nosso array. Lembrando, então, que ele foi 0, 1, 2, 3, e aqui é o 4. Ele passou. O nosso 4, então, é o que está aqui. Beleza. E os demais? A gente continua. Esse cara aqui é o 5, esse cara aqui é o 6, esse cara aqui é o 7 e esse cara aqui é o 8. É isso daí. Nessa metade de cá, que a gente pegou, a gente elegeu novamente quem vai ser o nosso pivô. O nosso pivô foi eleito como sendo esse cara daqui. Então, elegemos esse cara como sendo o nosso pivô. Então, ele é o nosso pivô da esquerda. Então, está aqui
o pivô da esquerda. Então, esse cara é o pivô do lado esquerdo. Só que eu também fiz a mesma coisa para o lado da direita. Do lado da direita, eu peguei o último elemento e eu elegi ele como sendo o nosso pivô. Logo, esse cara daqui é o nosso pivô do lado da esquerda. É esse cara. A gente agora tem dois trechos. Estamos fazendo novamente o particionamento em cima do nosso novo pivô. Legal, então como que ele vai fazer? Eu vou fazer aqui na mão, não vou passar pelos passos, né? Mas ele vai analisar o seguinte. Ele pegou o 4.7 e aí vai comparar com o 4.8. O 4.7 é menor que o 4.8? Sim, é menor. Se é menor, ele vai fazer o quê? Ele vai copiar o 4.7 na primeira posição. Legal. Depois ele vai analisar. O 2.1 é menor que o 4.8? É. Ele vai colocar na segunda posição, né? E colocou aqui na segunda posição. O 5.1 é menor? Não, não é. Ele vai executar esse teste para o 4.8? 4.8 não é menor que 4.8, né? Então parou aqui. Só que ele tem lá troca o pivô com a última posição. Então ele vai pegar esse cara e vai trocar com esse daqui. E aí a gente tem essa troca acontecendo. Então a gente tem isso daqui rolando. Ele fez isso. Vamos ver agora do outro lado o que aconteceu. Elegemos o nosso pivô, é o 9.2. Ele vai pegar e colocar todo mundo que é menor que 9.2 para a esquerda dele. 8.9 é menor? É. Então, esquerda. 7.3 é menor? É. Esquerda. 10 é menor? Não, não é menor. Então, ele vai vir e vai trocar o pivô com esse cara daqui. E aí, ele chega lá e troca a última pessoa de lugar. Ele fez o mesmo processo, né? Porque aí estourou o tamanho, chegou no pivô, trocou. Então, mais uma vez, o que aconteceu? A gente teve exatamente essa segmentação. Só que essa segmentação aconteceu duas vezes, né? Dos menores e dos maiores. Agora, a gente teve uma segmentação aqui que aconteceu menores que o nosso pivô. O nosso pivô ele ficou na posição 2, né? E aqui são os maiores. Então, aqui estão os menores e aqui os maiores. Deixa eu só fazer assim. Não. Tá aí? Aqui ficaram os menores e aqui ficou os maiores. Tá lá. Só que o que acontece? Ele vai fazer isso daí também para o outro lado. Então, a gente vai ter esse mesmo processo que vai acontecer aqui para o outro lado. Então, a gente vai ter esse processo acontecendo desse lado daqui. Legal, então a gente aconteceu o mesmo processo e a gente vai ter menores de um lado e maiores do outro lado também, né? Então, temos lá os menores de um lado e os maiores do outro lado. Então, a gente tem essa separação aí acontecendo. Legal, você acha que acabou por aí? Não, a gente pode ainda, né? E a gente pode pensar assim, bem, esse cara aqui só tem um, então não adianta eu fazer para esse lado, porque um elemento não vai trocar com ninguém. Eu sei que o 4 já está na posição, que o 2 já está na posição. Esse aqui é o 7, né? Que o 7 já está na posição. Então, o 2, o 4 e o 7, eles estão na posição, né, ordenada. Então, vou colocar aqui o meu array ordenado, né? Vou escrever ele aqui. Só que agora eu não vou escrever os elementos, eu vou escrever as posições que estão ordenadas, tá joia? Então eu vou escrever quais posições do meu array já estão ordenadas. A gente está vendo aqui que posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6 e posição 7, posição 8
e aí acabou o nosso array. Então vamos ver aqui, eu vou colocar uns espacinhos só para, acho, ficar mais legível, né? Na primeira execução que a gente fez, esse cara daqui ficou ordenado. Na segunda vez que a gente executou, eu tenho certeza que esse cara daqui ficou ordenado e eu tenho certeza que esse cara aqui ficou ordenado. Isso aí eu tenho certeza, porque quando eu particiono, o pivô fica na posição correta. Então, esses três daí ficaram na posição correta. Se eu chamar o particiona para um elemento, eu sei que vai voltar ele mesmo. Então, eu vou dizer que a gente vai chamar, né? É necessário chamar para um para a gente testar, mas ele vai estar na posição correta. Esse cara daqui, eu sei, só tem um, então ele está na posição correta. Esse cara também eu sei, ele está na posição correta. Opa, então só falta eu testar o elemento que está na posição 0 e na posição 1, e o elemento que está lá na posição 5 e na posição 6. Sim, só falta testar esses 4 elementos. Testando esses 4 elementos, eu garanto que meu array vai estar ordenado. Eita, então vamos fazer. Já fiz esses caras aqui, eu vou fazer nova posição. Int nova posição da esquerda. E aí eu vou chamar o meu particionamento. Particiona. Ele vai continuar sendo da posição 0, mas ele vai até aquela posição ali. A nova posição da esquerda. Legal. Aí a gente vai imprimir novo pivô da esquerda. Então lá, o pivô da esquerda está na posição tal, vai sair a nova posição, e ele vai imprimir notas novamente para a gente ver, e a gente vai fazer a mesma coisa agora com o da direita. Da direita a gente vai executar mais uma vez. Tá lá, nova posição da direita. E esse cara agora vai ser chamado aqui, nova posição da direita. Mais um. Posição da direita. Cadê posição da direita? Nova posição. Nova posição mais um. Do 0 até a posição da esquerda, nova posição da direita, mais um. Exato. Até o final. Não, mas aí já não é a posição da esquerda, né? O da direita a gente não vai fazer. Esse cara tá errado. Só um minutinho, né? Vamos refazer. Vou fazer a nova posição da esquerda, que é esse trechinho daqui. Então, esse trechinho daqui a gente vai passar. Vamos ver lá como que vai ser. Ele deu o pivô, o novo pivô da esquerda, né? Ficou lá 2, e aqui a gente vai ter, começa no 0, vai até menor que ele. Perfeito. Não vou precisar fazer esse trecho daqui, porque esse trecho vai devolver ele mesmo, não tenho o que fazer ali. Mas eu tenho que fazer esse cara daqui. E aí, como que eu faço esse cara? Esse cara que está me dando problema. Ele é o pivô da esquerda, só que é o pivô da esquerda da direita, né? Ficou estranho, mas é isso mesmo. Ele é o pivô que está na esquerda da primeira vez que a gente particionou lá da direita. Então, esse cara daqui, int nova posição da direita, mas eu sei que está na esquerda, só para a gente poder entender. E a gente vai chamar o particiona. E o particiona, ele vai fazer o quê? Ele recebeu isso daqui como informação. Então, quando a gente testou, a gente estava testando ele como se fosse para a direita. E não é. A gente tem que testar ele como se fosse esquerda. Só que o que acontece agora? A nossa posição inicial não é mais 0. A nossa posição inicial vai ser a posição 5. E quem que é 5 nesse caso daqui, né? É o nosso posição nova mais 1, né? Que foi aquela primeira execução. E ele vai até o final? Não, ele vai até
a posição da esquerda. Não, é a posição da direita, né, que está ali. Direita. Aí a gente executa esse trechinho daqui e funcionará. Então, vamos pegar aqui, vou copiar só esse imprime para a gente ver, e a gente vai ver aqui o resultado saindo. O novo pivô da direita vai estar em tal posição e a gente vai ver isso daqui sendo impresso. Vamos ver lá se esse monte de código daqui consegue ordenar. Vou executar, compilou, não deu erro. Executou 2147485167738992 e 10. Ordenou. Então, o que ele fez? Né? O algoritmo ele vai ser executado novamente, então a gente vai ter mais uma execução sendo chamada, só que aí a gente sabe que a gente vai pegar para as partes menores, né? E a gente vai executar esse trecho mais uma vez. Então, a gente vai executar isso daqui. Vou colocar ele aqui para a gente poder ver o que vai acontecer. Então, a gente vai estar analisando esse trecho. Então, a gente já sabe que esse cara também está ordenado. Então, aqui já está certo. A gente sabe que esse cara ficou certo também. E a gente sabe que esse cara daqui também já está certo. E que esse cara já está certo. Então, aqui. São esses que estão certos e falta só esses dois aqui, que é exatamente essa informação que a gente colocou embaixo. Se a gente chamar novamente o nosso método particiona, ele vai pegar e vai trabalhar em cima disso daqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar em cima disso daqui. Ele vai tentar particionar colocando o pivô naquele ponto ali. Então, o pivô agora que vai ser executado esse pivô aqui e esse pivô aqui. Então, a gente vai executar o pivô sendo o 1 e o pivô sendo o 6. Ele vai trabalhar em cima desses dois. E a gente vai mexer em cima deles. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Como que funciona a ideia do pivô? Ele vai pegar e vai testar. Né? O 4.7, deixa eu só atualizar, né, com o de cima, né? Esse cara aqui tem que vir aqui para cima. O 4.7 é menor que o meu pivô? Não, não é. Tem mais elementos para testar? Não, não tem. Então, coloca o pivô na posição correta. Quantos menores que a gente teve? Nenhum. Logo, esse cara daqui sai daqui, vai para a posição 0. Nenhum. E esse cara vai para a posição do pivô. E aí, adivinha? A gente ordenou. A mesma coisa vai acontecer aqui. O nosso pivô é o 7.3, ele vai começar na primeira posição. O 8.9 é menor? Não, não é. Então, quantos menores que a gente tem? 0. Beleza. Então, troca o pivô com a posição de menores elementos que ele tem. Esse cara sai daqui, vem para cá, e esse cara ele vai sair daqui e vai vir para cá. Maravilha, a gente tem exatamente todos os nossos elementos ordenados. E aí a gente ordenou os dois últimos elementos que estavam nessa metade, esse cara e esse cara foram ordenados. Esse outro daqui também está na posição correta. E aí a gente tem o 5 também está na posição correta. E nós temos também que o 6 está na posição correta. Perfeito, a gente ordenou tudo. Bacana. Então quer dizer que o nosso particionamento através de um pivô funciona. E olha, pensando bem, a gente não fez muita coisa, né? A gente chamou poucas vezes. Vamos ver quantas vezes a gente chamou. 1, 2, 3, 4, 5. A gente chamou 5 vezes, né? A gente chegou e falou, particiona. Então, peguei todo mundo. Aí, peguei metade da metade. Então, uma metade, outro, 5 vezes, exatamente. Então, é esse trecho, o grandão,
esse trecho, esse pedacinho daqui. Então, a gente pegou exatamente 5 vezes de execução. Obviamente, a gente vai ver que vai ter mais chamadas, porque aqueles lados que ficaram 1 são chamados também para testar o nosso esquema de ordenação, né? Então, a gente poderia pensar em fazer isso daí de uma forma bem mais inteligente, né? Eu vou colocar aqui uma versão 2 disso daqui, né? Só para a gente salvar, porque aqui ficou o código aonde nós temos todos os pivoteamentos, todos os particionamentos que a gente fez para chegar na conclusão que tudo está ordenado. Legal, achei bacana, mas vou salvar como, então a gente vai fazer uma cópia, vou ter uma segunda versão aqui, somente para a gente ver ele ficando realmente funcional. Porque já que eu estou fazendo tudo isso daqui e está ordenando, eu estou chamando isso aqui tantas vezes e ordena, eu acho que seria muito inteligente da nossa parte chamar tudo isso aqui no método, a gente colocar isso aqui no método. Então, acho que fica bacana. Só para limpar um pouco a nossa visão, eu vou tirar esses imprimes, vou deixar só o imprime inicial e o imprime final. Então, vai ficar isso daqui só. E a gente vai executar para ver. Aí depois, no final, se está ordenado. A gente tem lá um que acontece antes de tudo e outro que acontece depois de tudo. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Obviamente, né, versão 2, esqueci. Então, versão 2. Versão 2. Tá lá. Executando. Começa com o nosso original. O nosso original tá aqui, né? Olha lá. A gente tem o nosso esquema meio estranho, mas ele tá ali bonitinho, funciona. Aí a gente começa as nossas brincadeiras lá de fazer as trocas. Primeiro, a gente pega e coloca o último elemento desse na posição correta dele. Ele vem parar aqui no meio. Depois, a gente vai pegar esse cara e colocar na posição dele, que é essa. Depois, a gente vai pegar o posição 7 e colocar na posição correta. Posição 7 é 8, 7. Esse cara daqui vai ser trocado. Ele vai ser lá para o outro lado. Depois a posição 0 e depois a posição 5 são trocadas. E no final a gente tem nossas ordenações. E aí funcionou. É bem bacana que ele vai fazer todas essas trocas. Se quiser ver as trocas, é só descomentar o código lá embaixo, que é aquela linhazinha do System.out que faz as trocas. Beleza. Mas vamos tentar escrever essa ordenação, né? Eu pegar tudo isso daqui e jogar num esquema para a gente ordenar. Então, eu vou criar um método ordena. Então, a gente vai ter um public static, por enquanto void, e vou chamar de ordena. E a gente vai ter alguma coisa aqui no nosso ordena. Ordena, normalmente a gente faz esse esquema daqui também, né? A gente fala ordena passando onde começa e aonde termina. Eu acho que é uma prática interessante. A gente passa o tamanho do nosso array, acho que é válido. E aí a gente pode fazer o quê? A gente chama os nossos particionamentos. Então, vamos chamar aqui o nosso particionamento. Eu vou copiar isso daqui. Então, vou colocar aqui dentro. Tá lá. Chamei o meu particionamento. Meu particionamento tá ali e a gente tem que isso daqui é a nova posição ou é a posição atual do meu pivô, né? Então vou colocar aqui posição atual do pivô. Ficou grande, mas eu acho que faz sentido. Esse cara daqui vai passar o início e esse cara aqui vai passar o término. Ele simplesmente vai jogar ali para dentro o início e o término do particiona. Vai chamar lá o nosso particiona para isso daí. Legal. Só que quando ele chama isso daqui, eu poderia falar para ele: agora você tem que ordenar novamente o lado da esquerda e ordenar novamente o lado da direita. Então, vamos fazer essa ordenação, né? Chamou aqui, vou falar para ele, ó, esquerda, né? Chama lá o nosso ordena e depois direita.
chama o nosso ordena também para a direita. E é isso que a gente vai fazer. Então, vou chamar o ordena. Então, ordena, vai passar notas, e ele vai passar uma coisa aqui, e finaliza isso. Qual que é a posição inicial, né, que eu vou passar? Então, se eu peguei o meu array todo inicialmente, ele quebrou na metade, eu tenho que passar o início de novo para ele. Então, o início tem que vir para cá. Ele passou o início. Mas aonde que ele vai terminar, né? Ele vai terminar na posição que a gente viu, que é a posição atual do nosso pivô. Ele vai ser menor que ele, então tá certo, é a posição atual do nosso pivô. Tá aqui, posição atual do nosso pivô. É isso. E a gente vai chamar o nosso ordena de novo. Só que o nosso ordena agora, ele vai começar não na posição do nosso pivô, porque a gente sabe que essa posição ela está ordenada, então ela mais 1, né? Mas ele vai até onde? Até o término. Então ele vai chegar e chamar esse cara aí até o fim. Então passou lá o término também. Ele vai ser o término para a gente. Perfeito, tá aí. E agora eu tenho que chamar o ordena aqui em cima. Então, tudo isso que a gente fez, a gente vai apagar. Então, tudo isso daqui a gente apaga. Não precisa, porque a gente passou aqui embaixo, né? É recursão, a gente está vendo o que é, porque ele chama ele dentro dele mesmo, né? E a gente vai chamar aqui, ordena. E eu vou passar quem? A notas, o array de notas, que vai começar na posição 0. E vai até o notas.length. Tá aí. Ordena da posição 0 até o final do array. Perfeito. É isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar ele, que vai da posição inicial até a posição final. Vou verificar, vou apagar toda essa parte de cima, porque já está salvo no anterior, só para limpar um pouco aqui. Então, tá lá. Acho que já tem bastante coisa, né? Então, rodando, vendo. Opa! Ele deu aqui um array index out of bounds, posição -1 para alguma coisa de comprimento 9, ele chamou aqui o particionamento na linha 51. O que está acontecendo, né? Você lembra que isso daqui é a técnica dividir para conquistar? A técnica dividir para conquistar, que é a base da recursão, ela precisa ter um caso recursivo, que é o que a gente está fazendo aqui, ele está chamando ele mesmo, mas a gente tem que ter um caso base, né? Quando a gente não vai mais fazer recursão, quando a gente não chamará mais essa função. Então, o que a gente pensou? Quando a gente viu os nossos valores aqui do array, vou até abrir ele novamente, cadê aqui o particionamento? A gente viu aqui, ó, quando que não nos interessa mais? Quando tem um elemento só. Então, para que eu possa fazer essa brincadeira de, né, quebrar no pivô, particionar, eu preciso ter pelo menos 2 elementos. Se eu tiver somente um, eu só tenho pivô. Se eu só tenho pivô, eu não tenho que fazer nada. Faz sentido, então tem que ter 2 elementos. Como que eu posso medir para ter 2 elementos, né? Qual que é o ponto de medição que a gente vai ter? Eu vou verificar, né, se o término menos início é maior que 1, se eu tenho mais de um elemento, então eu posso fazer esse teste. Vou fazer esse teste aqui, if término menos início, se for maior que 1, eu faço isso daqui. E se não for maior? Se não for maior, não me interessa. Porque a gente chegou no nosso limite, na nossa quantidade de elementos. Tá aí. Essa é a ideia. Agora a gente tem o nosso caso base, do dividir para conquistar, e temos o nosso caso recursivo. Caso base é esse daqui, que a gente está testando para ele quebrar a nossa recursão. E o nosso caso recursivo é sempre chamar. Ordena essa metade, 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 ordena essa metade até não ter mais. Não tem, tá tudo ordenado no final. É essa a ideia. Muito bacana esse negócio. Vamos ver agora se isso daqui vai dar erro no nosso array. Pá, não deu mais erro. Olha aqui, nosso array
original está ali, começa no 6.7, e o nosso array ordenado, bonitinho. Então a gente fez na mão todas as recursões e depois a gente viu como que a gente poderia chamar isso daí numa função, né, recursiva. Então a gente fez todas as chamadas possíveis e depois a gente percebeu que isso aí era igual o caso do merge sort, que utilizava a recursão, que é a técnica do dividir para conquistar, onde a gente acha o caso base e aonde a gente acha o caso recursivo. A gente tinha montado só o caso recursivo, deu pau, né, estoura o array, ou se não dá estouro de pilha, sempre dá desses problemas, ou ele estoura para menor, estoura para maior, ou senão ele chama infinitamente e dá stack overflow error. Então, são esses os erros possíveis quando a gente está usando recursão. Ele pode dar um desses erros. E não deu, está tudo funcionando, e aí a gente pode corrigir, né? Porque esse cara não se chama ordena. Ele tem um nome muito bacana, é um nome que muita gente utiliza, é uma função muito utilizada, né? Esse cara daqui é o método de ordenação mais interessante que tem. Ele é o quicksort. O quicksort, ele é um método de ordenação extremamente rápido. Então, quando a gente está trabalhando com o quicksort ele tem algumas características legais de ordenação. Quando a gente executa ele vai pegar e vai varrer o nosso array todo. A gente percebeu que isso aí acontece. Então, ele varre nosso array todo. Só que quando ele varre o nosso array, também tem algumas coisas que acontecem. A gente vê que ele usa a técnica do dividir para conquistar. Se ele está usando a técnica do dividir para conquistar, então quer dizer que ele é logaritmo, né? Mas ele varre o array todo, então é n. Se a gente for ver aí os casos de execução, a gente tem, então, n vezes log n. Então, a gente tem o nosso algoritmo, ele é um algoritmo Big O de n log n. Aí você fala assim, eu já ouvi isso antes. Sim, a gente já falou sobre isso. E aí é um problema complicado, né? Porque a gente já falou desse cara. Esse cara, ele é o tempo de execução do merge sort. E aí eu falo para você, legal, por que o quick sort ele vai ser mais interessante e é mais utilizado do que o merge sort? E aí vem algumas discussões, né? Então, vamos primeiro colocar aqui o nome dele correto, né? É quick sort. Então, é o nome desse método de ordenação. Então, esse ordenação aqui é o quick sort. É a ordenação rápida, né? Ela é extremamente rápida. Só que a gente tem alguns probleminhas aí que eu acho que são interessantes para a gente trabalhar, né? Vamos trabalhar com alguns valores para a gente verificar chamada. Eu vou chamar esse cara daqui, renomear ele para testa quicksort, para a gente saber que é o final do final do final, né? E aí eu vou colocar um testa quicksort analisando para a gente fazer aí alguns pontos de análise nesse cara antes de terminar o dia. Então só vou renomear ele para ficar um nome mais significativo, não versão 2, né? Então vamos lá, testa quicksort. Então esse aqui é o nosso testa quicksort. Nosso testa quicksort ele vai ser utilizado justamente para a gente verificar que é uma execução extremamente rápida. Ele é muito bom, ele é rápido pra caramba, mas ele tem alguns problemas, e aí a gente vai começar a analisar esses problemas. E aí eu acho que é importante a gente entender. Quando a gente fala da notação Big O, a gente fala sempre assim, olha, ele tem lá o N, né? O tempo de execução, as interações. E eu não preciso analisar se é mais um ou menos um. Mas junto com esse N, ele não está sozinho. Na verdade, quando a gente analisa algoritmos com tempos de execuções diferentes, com ozões de tipos diferentes, não vai nos interessar se ele é mais um, se ele é menos um, se ele é vezes dois, se ele é dividido por dois. Não importa, não importa. Realmente não importa isso para a gente. Por que não importa? Porque os algoritmos eles são muito discrepantes entre si quando a gente está trabalhando os tempos de execução.
Porém, todavia, entretanto, quando a gente está analisando algoritmos de mesmos tempos de execução, a gente tem um valor que é somado nesse N daí, né, para ser identificado quem que é o mais rápido. E esse valor é um valor de uma constante de execução, é um tempo dele de execução, quanto tempo ele demora. Então você soma isso daí ao N e dá essa diferença. E aí, quando você fizer isso daí, for ver as notações de comparação do merge sort com quick sort, você vai ver que o quick sort ele é mais rápido por causa disso. Só que o quick sort ele é um algoritmo que ele não é constante. Então, ele tem aí velocidade de execução diferente. Ele tem casos, tem o caso médio e tem o pior caso. E para a gente sempre interessa o pior caso. Só que a gente fez uma análise no merge sort do melhor caso, do caso médio e do pior caso, que é o melhor caso, tudo está organizado. Caso médio, a gente tem algumas baguncinhas. Pior caso, ele está totalmente invertido. Então a gente tem esses 3 pontos de análise daí. Esses 3 pontos de análise a gente vai refazer agora no Quick Sort. E vamos ver se ele dá os valores iguais. Então a gente vai seguir algumas referências aí só para manter isso daqui funcionando. Então a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente estava conversando agora há pouco. Então o esquema que a gente conversou e fez com o Quick Sort, a gente vai repetir, que a gente fez no Merge Sort, a gente vai repetir com o Quick Sort. Então, o que a gente fez anteriormente? Né? A gente pegou a nossa ordenação e a gente criou algumas variáveis para a gente contar o tempo. Então, a gente criou aqui static, para a gente poder acessar dentro do método principal, né? Int, conta, chamadas do nosso ordena, que é o Quick Sort nosso daqui. Esse cara começa em 0, depois static int conta chamada não mais do ordena, mas a gente tem aqui do particiona, né? Particiona. A gente vai contar quantas chamadas ocorreu em cada um deles. Então, vamos pegar aqui o ordena. Quantas vezes o ordena foi chamado? Está lá o nosso ordena, nosso quick sort. Então, a gente vai pegar lá o nosso método, mais, só para a gente ver esse cara daqui, quantas vezes ele foi chamado. Da mesma forma, a gente vai pegar e colocar isso aqui dentro do nosso particiona. Nosso particiona, então, antes de qualquer coisa, a gente vai verificar aqui quantas vezes ele foi chamado, e aí também está a nossa resolução. Só para ficar mais fácil aqui para a gente contar e ver, né? Vamos colocar aqui as impressões, então, um system.out.println, então a gente vai fazer uma impressão. O que a gente vai imprimir aqui? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai imprimir a informação do primeiro caso de execução e do segundo caso de execução. No caso aqui, a gente vai só para analisar, vamos para dar uma organizadinha, conta, vamos ver aqui, ordena foi chamada, é um método, é uma função, o ordena foi chamada, a função ordena foi chamada, o método ordena foi chamado, e aí a gente tem a quantidade de vezes aqui, que é justamente o conta chamada ordena. Tá aqui. E a gente vai fazer a mesma coisa para o particiona. Particiona foi chamado conta particiona. Tá aí. Vamos ver, executar esse cara daqui. Então, se a gente executar do jeito que está e ver, legal, olha, para um array de 10, são 9 elementos, ele chamou 11 vezes o ordena e 5 vezes o particiona. Realmente, foi isso que a gente contou, né? Ele pega todo esse, depois a metade de cá. Pega esse daqui e essa metade. Então, são esses dois metadezinhas, essa metade e o grandão. É isso, 5 vezes. Corretíssimo. Então, funciona muito bem essa ideia do particiona. Particiona é isso mesmo, são 5. Mas o ordena foi chamado 11 vezes. O ordena foi chamado 11 vezes. Vamos ver uma
Opa, deixa eu só vir aqui para aqui. Quando a gente chamou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes a gente chamou o particiona. O particiona realmente foi chamado 5 vezes, mas a ordenação ela vai ser chamada uma vez para ordenar tudo, aí ela vai ser chamada mais uma vez, 2, depois 3. Depois ela vai chamar 4, 5, 6, 7. Aí esses dois daqui, ele vai chamar 8, 9. E ainda vai chamar para esse cara aqui 10, 11. Chamou dos dois lados as 11 vezes o particionamento. É isso que ele fez. Então, por isso, o particiona é 11. Legal, bacana. Então, realmente, esse cara daqui tem parece que uma performance melhor, né? A gente fez lá, ele chamou 11, 5. 5 foi bem menos que o Merge Sort, parece que ele é interessante. Vamos analisar agora com casos diferentes, né? Então, vamos colocar aqui, vou salvar como para a gente ter uma versão disso aqui. Agora, o Testa Quicksort analisado. A gente está analisando ele, né? Então, vamos fazer ele analisado agora. Agora, vamos analisar profundamente esse cara. Então, Quicksort analisado, a gente compila, tem a nova versão aí, beleza. Eu vou pegar aqueles valores ordenados, né, que a gente fez, vou voltar com o valor do Vini aqui para dentro, ele não tem mais motivo, né, para ficar fora, a gente já pode fazer isso daqui, então já é uma possibilidade, e eu vou pegar e criar os casos de ordenação. Então, tá lá nosso array, esse aqui é o original, então aqui é o original desordenado aleatório. Então, é o desordenado aleatoriamente. Ele está todo bagunçado. Então, eu vou chamar esse cara aqui de opção 1. Então, tá lá. E a gente vai agora fazer uma versão desse cara. Então, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V. Vamos ordenar esse cara, e esse cara agora ele vai ficar de forma crescente. Eu vou deixar ele do menor para o maior. Vamos ver agora. Ordem crescente. Está em ordem crescente. Vamos ver agora como fica em ordem crescente. Então, vou pegar aqui o 2.1, passar para cá, o 4.7 ele vai vir para cá, então vai ficar nessa posição. Depois a gente tem o 4.8 para cá, a gente tem o 7.35167, 7.3 para cá, o 8.9 vai vir aqui, 6.7 vai vir para cá, 9.2 vai vir para cá. Tá aí. Ordenado. Crescente. Vou fazer essa ordenação agora decrescente. Então, vamos ver aqui. Esse cara aqui vai ser o opção 2. E vamos fazer esse cara ser feliz. Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente tem agora decrescente. Vamos colocar, então, essas notas de trás para frente aqui e vamos ver o que acontece. Essa nota daqui tá lá. Tá lá. Tá feito. A gente ordenou ele de forma inversa. Legal. Vou colocar esses caras todos lá para a gente ver o que acontece. Então, vamos atribuir todo mundo. Vou colocar, dar um Ctrl+C nesse cara. Aqui dentro do analisado, a gente vai ter, então, nosso array. Obviamente, vai faltar uns pontos e vírgula que eu esqueci aqui no final. Então, os pontos e vírgula que estava faltando. Esse cara daqui, a gente não tem mais elementos dentro dele. A gente vai optar por cada um dos casos de ordenação.
Então a gente vai pegar a primeira opção e vamos ver o que aconteceu. Então, notas, opção 1, que ele está todo bagunçado aleatoriamente, né? E a gente vai pegar aqui notas, opção 1, com ele todo bagunçado. Perfeito. Vamos executar. E esse cara aqui, ó lá, resolveu trazer para a gente algumas informações legais. A gente viu que ele continua trazendo as 11 chamadas do ordena e as 5 chamadas do particiona. Bacana, funcionou. Tá bom, e se eu pegar agora a opção 2? A opção 2, ele está todo ordenado de forma crescente. Então, vamos ver aí quais vão ser os valores, né? A gente tinha 11 e 5, então vamos executar. Opa, deu 17 chamadas do ordena e 8 do particiona. Tá estranho. Tem alguma coisa esquisita, né? Vamos chamar aqui o terceiro para ver, né? Aí eu tenho tudo do final para o início, então da maior nota para menor nota. Caramba, hein? Aí a gente tem um probleminha. Tem alguma coisa estranha com esse algoritmo, porque quando a gente fez o quick sort, perdão, a gente fez o merge sort, a gente via que se tivesse bagunçado era mesma quantidade de chamadas do ordenado crescente e do ordenado decrescente. Aí agora o quick sort dá tudo diferente, cara. Caramba. Meu, é muito esquisito, né? A gente tem um problema aí de execução. E aí esse problema de execução é um problema bem interessante do Quicksort. Ele faz isso. Ele é um algoritmo que não é tão bacana para a gente usar se a gente não souber escolher o pivô dele. Porque dependendo de como você escolher o pivô, você vai ter alguns problemas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar o que aconteceu. Então, quando a gente pegou e escolheu aqui colocar, né, em ordem crescente, a gente colocou o 10 como pivô. Então, do 10, ele teve que colocar todo mundo para antes do 10. Faz sentido. Ele pegou, colocou todo mundo para antes do 10. E aí depois ele pegou e colocou o 5, né? Perdão, ele pegou o 9. E aí todo mundo para antes do 9. Pegou esse cara, todo mundo para antes dele. Esse cara, todo mundo para antes desse. Esse cara, todo mundo para antes desse. Esse cara, todo mundo para antes desse. Esse cara, todo mundo para antes. Esse cara, todo mundo para antes. Esse cara, todo mundo para antes, cara. Ai, tá parecendo que isso daí, assim, eu tô tendo a impressão que ele é parecido com o selection sort ou insertion sort. E ele tem um problema. E o problema dele é complicado. Quando a gente tá no pior dos casos, ele é um algoritmo que vai ter complexidade Ozão de n quadrado, que é uma complexidade quadrática, que é a mesma do insertion sort e do selection sort. Ela é ruim, né? Vai ter complexidade quadrada. Mas, se a gente escolher de forma aleatória o nosso pivô, ou seja, se ele tiver bagunçado, a gente pode ter sorte e ele se transforma num algoritmo totalmente logaritmo. E aí é n vezes log de n. E aí ele é rápido, né? Ele pode ir até o n log de n, que é bem interessante para a gente. E isso daí é bem legal, porque se ele tiver dividido certinho, ele consegue fazer quase um esquema da busca binária, ser log de n. Ele é muito rápido. Então, no pior dos casos, ele é ruim, mas no melhor dos casos, ele é melhor que o merge sort. E aí é um problema que a gente tem dele, que a gente fica à mercê dos dados que vem.
Então, de acordo com os dados que a gente tem e com o pivô que a gente utiliza para ordenação, a gente pode sim ter surpresas de desempenho lento em comparação a outros algoritmos que nem o merge sort. A vantagem do merge sort em cima do quick é a constância para qualquer tipo de valores, né? Então, eu posso ter bagunçado, ordenado crescente, ordenado decrescente, que ele sempre vai dar o mesmo resultado. O quick sort não. O quick sort, dependendo do pivô que a gente escolha, no caso a gente está escolhendo aqui na ordem crescente, ele vai escolher o 10, e aí vai ter que passar todo mundo para um lado. Aí depois ele vai escolher o 1, né, que é o 2.1, e vai passar todo mundo para o outro lado. Aí ele vai andando, né? Esse daí eu acho que é o pior dos casos que a gente tem para ele, porque ele vai fazer literalmente todos os passos que o selection sort e o insertion sort faz, transformando o algoritmo em um algoritmo de complexidade quadrática, né, n quadrado. Se a gente der sorte, né, a gente vai ter aí uma execução logarítmica, né, aonde ele vai quebrar no meio, depois quebra no meio de novo, quebra no meio de novo, e funciona essas quebradas no meio e funciona muito rápido, que é um exemplo aí da nossa estrutura bagunçada. Então, quando a gente estava falando desses valores bagunçados, é exatamente isso. A gente pegou o valor médio, ele joga aqui, ele pega um valor médio, e aí ele está quebrando sempre em 2. Então, ele é logaritmo. É o menor e mais ótimo para a gente em execução. Depois disso, só tempo constante, né? Então, tempo constante, pá, bateu ali uma ação, ele pegou e já achou. Mas nesse caso a gente não tem, ele já com uma ação ele colocou no lugar. Já está tudo ordenado? Não tem, né? A gente não tem isso. Então a gente tem que fazer alguns processos. E isso daí é uma coisa interessante nesse algoritmo, e eu acho que ele é extremamente vantajoso para a gente trabalhar justamente por causa disso, porque ele tem esse ganho quando a gente pega coisas bagunçadas e a gente pega pivôs aleatórios e a gente consegue fazer isso daí muito bonito e muito facilmente. Você poderia também trabalhar com a ideia de passar um pivô aleatório. E aí, no nosso método de ordenação, a gente passaria, obviamente, né, além de estar passando o que arrumar, da onde até onde, a gente poderia passar um valor aleatório dentro da faixa do array para ele escolher um pivô ali dentro, né? E aí ele faz essas trocas. E aí ele faz essa bagunça daí. Também pode ser uma ideia. Mas o interessante é sempre colocar o pivô ou no início ou no final do array. Então você escolhe isso daí, joga o pivô para lá e começa a trabalhar. E aí ele faz todos os elementos para um lado, todos os elementos para o outro, elementos para o outro e vai separando e funciona. Esse daí é o nosso algoritmo Quicksort e a gente fez uma análise, eu acho que até que interessante, que a gente conseguiu ver que a gente tem perda de performance dependendo do que a gente fizer. Mas se a gente bagunçar ele um pouquinho, ele fica muito bom e ele é considerado muito rápido, tanto é que são as implementações de utilização aí que tem dos tipos mais rápidos de algoritmos. Todas as linguagens que eu já vi implementam o Quicksort de alguma forma, né? Tem aí implementado, mas é legal a gente montar para a gente entender o algoritmo, que é essa função da disciplina de estruturas. Tá bom, pessoal? Então ficou aí o teste do Quicksort sendo analisado e a gente viu mais um algoritmo. A próxima aula a gente vai falar sobre os algoritmos de busca, e eles também são interessantes e a gente vai se divertir um pouquinho, tá bom? Um abração. Eu acho que é isso, pessoal. Dúvidas?